há alguns meses atrás eu disponibilizei uma planilha completa de nível 1 de controle financeiro. Basicamente uma planilha que serve para listar a entrada, a saída de dinheiro e o valor que será destinado para poder investir. É só isso? Não. Ela é uma ferramenta que possibilita também ter uma previsão do que vai acontecer, históricos de meses anteriores do que já aconteceu e também obter resultados para poder analisar e assim tomar decisão. Só que eu só disponibilizei essa ferramenta. Agora eu vou mostrar como usar ela do início ao fim. É claro, de uma forma bem resumida, porque seria praticamente que impossível fazer isso em um único vídeo, porque ela tem muitos detalhes. Então assim, se você quiser ver o conteúdo que já está pronto, que já está preparado, listado passo a passo, eu vou deixar o link na descrição, caso tenha interesse. Bom, como que funciona? Eu já quero adiantar que eu desenvolvi ela do zero e já está pronta, então não vai precisar criar nada do zero, tá? Essa é a ferramenta que está vendo. De início, parece ser simples, talvez para alguns até complicado, complexo, mas não é. Por quê? O único trabalho que você vai ter é registrar os dados que você tem. Só isso. Terminou de registrar os dados, é só acompanhar o resultado que a própria ferramenta vai entregar, porque ela faz todos os cálculos. Tudo que precisa fazer de conta, de resultado, ela faz tudo. Só precisa inserir os dados. O primeiro passo é o seguinte: você vai até dados, nessa parte inferior aqui tem esses menus, tá vendo? São as planilhas e vai ter os dados. Por que dados? Primeiro é preciso inserir o saldo da sua conta principal. Por que o saldo da conta principal? Você tem uma conta onde recebe, faz pagamentos de contas, etc. Essa é conhecida como a conta primária, a conta que você faz tudo. Na parte de movimentação, significa que você precise usar uma única conta? Não. Existe também uma conta secundária que você usa para fazer outras coisas, mas não como conta principal. Eu, por exemplo, tenho uma conta secundária, onde eu destino valores para não precisar gerenciar tudo que está lá. Na conta primária eu tenho que gerenciar tudo, mas na conta secundária não. Tudo que eu mandar para lá, eu uso como eu quiser, sem me preocupar com o registro de cada item que vai sair de lá. Eu só mando o montante para lá. Daqui a pouco você vai entender melhor. Então eu vou colocar aqui o saldo da conta principal, se tiver saldo. Nesse caso eu vou considerar R$100. O próximo passo é a reserva. Caso você já tenha alguma reserva, mas se ela ainda está em formação, você pode inserir aqui quanto já formou de reserva, porque o objetivo dessa ferramenta também é o planejamento da reserva de emergência e de dívida. Eu não vou entrar em detalhes na parte de dívida, mas vou mostrar um pouco sobre a parte de reserva. Mas se você já tiver algum valor, é só inserir. Nesse caso, vou considerar que não tenho nada. E tem mais para baixo o ano. Já está em 2023, que é o ano que estamos atualmente, mas se você estiver acessando ela em 2024, 2025, não importa, mas qualquer ano acima de 2023 é só colocar o ano. Bom, por aqui já finalizei. Qual é o próximo passo? É ir na parte de entrada. Por que entrada? Tudo, sempre, tudo vai começar pelos rendimentos, pela renda. Se não tiver renda, não necessariamente renda, mas se não tiver entrada de dinheiro, não tem o que fazer. Por isso que nessa parte de renda eu vou registrar quanto que eu ganho. Nessa parte de tipo de renda tem mais de um porquê, porque importa a origem dessa renda. Se for a renda principal, que é a renda do trabalho, é só colocar trabalho. Se for uma renda extra de alguma coisa que fez, um bico, ganhou em alguma aposta, não importa, é uma renda extra. Mas tem investimentos. Se você investe e obteve um retorno sobre o investimento, significa que esse dinheiro teve uma origem específica. Então você pode registrar esse lucro, não o valor que foi investido, porque você precisa ter dinheiro para poder investir. Então você não precisa registrar aqui tudo que resgatou do investimento, ou só o lucro. Porque se você inserir um valor que já recebeu novamente, vai dar valor duplicado. E tem os proventos, que são a participação em lucro em fundos imobiliários, ou, por exemplo, dividendos e juros sobre capital próprio.
que é no caso das empresas listadas em Bolsa de Valores. Colocar a renda principal, a data de recebimento, é a data que vai receber. Preste atenção do jeito que eu coloquei. 10/2/2023. Aqui eu deixei 23, que não tem problema nenhum. A ferramenta reconhece que é 2023. Mas deve ser exatamente do jeito que está aqui. Porque a ferramenta ela vai separar tudo por data. Se não colocar data, como que ela vai mostrar um valor do mês atual? Vai ter valores de meses anteriores e do que vai acontecer também nos próximos meses, caso você faça esse registro. Então ela só vai pegar e vai te mostrar valores do mês atual, que é o que você precisa saber. E por isso que é preciso colocar a data. Logo em seguida, o valor que será recebido. Vou colocar como exemplo R$ 2.604. Nesse caso, eu vou considerar que esse é o valor líquido, tá? Porque quando você recebe o valor, tem os descontos, tem folha de pagamento, tem, por exemplo, lá o imposto, o INSS. Então, sempre considere o valor líquido, aquilo que vai cair na sua conta, não o que está lá na sua folha de pagamento. Não adianta, por exemplo, eu receber 3.000 e só cair na minha conta 2.400. Que adianta eu colocar 3.000 aqui se só vou receber 1.400? Então preste atenção. O feito é simplesmente o status. Nesse caso, eu vou colocar não, porque eu estou considerando que estou fazendo esse planejamento com antecedência, antes de acontecer. Vou considerar que eu estou no dia 1º de fevereiro, como exemplo. Por aqui é só. Caso você tenha aquele tipo de recebimento que é dividido em 2, que tem o adiantamento, que é o vale, aí teria que ser 2 registro. Outro ponto importante, se você não sabe exatamente também quanto que vai receber, porque pode variar, fiz hora extra ou tive um desconto porque faltei, sempre quem é CLT tem facilidade de obter esse valor. Mas se você é um autônomo, também tem que já ter uma base, porque você tem o Prolabore, se é um PJ, e mesmo que não seja, precisa ter com antecedência essa visão de fluxo de caixa para não ter esse problema de não saber quanto que vai receber. Também eu vou deixar o link de um treinamento que eu já tenho nessa parte de finanças para autônomos, caso tenha interesse. Mas sempre coloque o valor que você já sabe que vai receber ou um valor próximo. Aí quando receber é só atualizar na ferramenta, sem problema nenhum. Só não vai colocar um valor fora da sua realidade, porque aí não faz sentido nenhum. Eu vou voltar para essa parte de análise, onde é o painel, o resumo, o histórico, onde praticamente a ferramenta organiza tudo que você registra. E nessa parte de status vai ter previsto, mostrando o que vai acontecer. Porque é isso que você quer saber, o que vai acontecer antes de acontecer. Porque a partir dessas informações que você tem, você vai tomar decisão. E é sempre assim, tá? Tomamos decisões a partir das informações que temos disponível. Se não temos uma determinada informação, não tem por que a gente se preocupar ou pensar se eu fizesse aquilo ou se eu não fizesse isso. Tomamos decisões a partir das informações que temos disponível. É claro que é seu trabalho buscar essas informações, não é tipo, eu não tenho a informação, então não vou fazer nada. Você tem que buscar. Ou você tem que obter essa informação. De qualquer forma, se você não conseguir, aí sim você pode considerar que não tem essa informação. O próximo passo é a parte da despesa fixa. É aquela saída que ocorre todos os meses, é recorrente. Nessa parte vai ter fixa e essa área é a única diferente das outras. Porque nessa parte de entrada, de aporte, de adicional, tem o registro de linha por linha. Por quê? Porque não acontece exatamente todos os meses. Praticamente, sempre serão a partir de um evento, de uma escolha. Eu falo evento escolha porque é uma escolha minha ir no cinema. Eu decidi isso. Mas eu poderia decidir, por exemplo, não ir ao cinema, sei lá, comprar um lanche e ficar em casa. Então é uma escolha. Isso muda de acordo com meus critérios. E é um evento também, por exemplo, quando acontece alguma coisa que eu não tinha previsto, tá? Por exemplo, fiquei doente, precisei comprar vários remédios, aí fiquei muito mal, precisei passar no médico, precisei gastar um monte de dinheiro com remédio. Eu não tinha previsto isso, então era um evento que eu não tinha previsto.
E não foi uma escolha, aconteceu mesmo e vai acontecer. Então não tenho escolha a não ser arcar com esses custos. Mas a despesa fixa não. Aí isso daqui realmente vai acontecer todos os meses enquanto eu estiver de acordo. Eu falo enquanto estiver de acordo porque, vou dar um exemplo, se eu assino a Netflix, eu sou obrigado a pagar aquele valor enquanto eu estiver de acordo que quero ter a assinatura. Se eu não quiser ter mais, eu posso ir lá e cancelar. E aí, esse ciclo de pagamento mensal vai se quebrar, não vai ter mais. Mas enquanto eu quiser continuar tendo, eu vou pagar todos os meses. Então, meio que virá uma obrigação por escolha. E aqui tem as colunas, onde você vai colocar as despesas. Tem a linha, tá? Que é cada despesa individual. E tem as colunas dos meses. Porque aqui é diferente, aqui é separado por cada mês. Como é o valor, como é a despesa que vai se repetir, algumas até mesmo o valor, o mais importante é o valor, não a despesa em si, o tipo, entendeu? Então vou colocar alguns como exemplo. O próximo passo é colocar a data. Preste atenção, tá? Daqui a pouco eu vou explicar porque eu pulei essas linhas, mas coloque a data. Nesse caso, não é a data inteira, é só o dia, porque vai acontecer sempre, todos os meses, no mesmo dia. Não necessariamente que vai também ser no dia que você registrou. Eu vou explicar. Por exemplo, o meu aluguel ele vence dia 15, mas eu não pago dia 15, eu pago dia 10, dia 8. Sempre alguns dias com antecedência, porque eu já tenho o valor disponível com antecedência para pagar. Não preciso esperar chegar o dia para poder pagar. Tem até algumas pessoas que acham, por exemplo, usam o Nubank aí da vida e acham, vou deixar porque vai render. Entenda que nessa parte de investimento, qualquer investimento que fique menos de um mês investido, não compensa muito, ok? Por quê? Tem os custos, que por exemplo é o caso do IOF, e ele é regressivo. Então, só é vantajoso deixar o valor investido a partir de um mês para frente. Antes disso, não vai importar muito, tá? Pelo menos nessa parte de renda fixa, quando tem nessas partes de conta de pagamento, como é o caso do Nubank, ou qualquer outro, por exemplo, de renda fixa com liquidez diária. Antes de 30 dias ficar mexendo, não compensa muito, nem tem por que deixar lá investido. Assim, se for investir, deixar na conta normalmente, ok, mas não vai achar que vou esperar chegar tal dia para pagar só porque vai render mais. Não se preocupa muito com isso não, tá? Vou colocar dia 10, vou colocar dia 15 para facilitar. A conta de água dia 17. Tudo aqui é exemplo, tá? Não é o que eu tenho, tá? Alguns eu tenho, mas eu estou usando como exemplo tudo aqui. Luz 24, academia dia 28, Netflix. Essa parte aqui da Netflix, por exemplo, celular pós-pago, eu tenho duas opções. Eu posso colocar o dia de vencimento da fatura do cartão ou o dia da cobrança. Aí fica a seu critério, porque o cartão vai reunir tudo em uma única data. Vou colocar o dia mesmo, por exemplo, dia 10. E aqui, dia 17. TV, por exemplo, dia 15. Dia 10, vai. Eu tenho o costume sempre deixar praticamente as coisas sempre com vencimento entre os dias 10 e dia 15. Tudo que eu consigo, então já estou acostumado com essa data. Nem tudo é possível, mas sempre que é possível eu deixo. E, por exemplo, a pós-graduação, vamos considerar dia 28. Dia 30, na verdade, mas como o mês de fevereiro em 2023 só vai até dia 28, dia 28. Agora vem a forma de pagamento. Nesse caso, eu vou considerar que é Pix, todos. Não que tenha disponível em todos, mas atualmente a maioria já está começando a aceitar em tudo. Netflix, crédito, pós-pago, crédito. Essa parte aqui é no Pix e a pós-graduação no... Não, é a TV aqui em 10 vezes no crédito e a pós-graduação no Pix. Pois bem, por que eu fiz
separei em 3 grupos. O primeiro grupo é tudo que eu pago de forma recorrente, só que necessariamente não tem uma data final, tá? Como assim? Aluguel, eu vou continuar pagando enquanto precisar pagar aluguel. Conta de água, luz, academia, a mesma coisa. Já Netflix e celular, eu separei porque é do grupo que eu pago com cartão de crédito e é a mesma coisa de cima. Eu vou continuar pagando enquanto estiver de acordo. Só que eu pago com cartão de crédito. O terceiro grupo é o que eu pago que foi parcelado. Tem uma data de início, mas tem uma data de final. Eu sei que vai ter um fim, não é por exemplo, um item que eu vou ser obrigado a pagar enquanto eu quiser, não. Porque eu parcelei, só que tem aí uma quantidade de parcelas. Quando eu terminar de pagar, não vou ter mais aqui essa obrigação de pagar. O próximo passo é inserir o valor. Perceba que está destacado em vermelho, porque é o mês que estamos atualmente, fevereiro. A ferramenta sempre vai destacar o mês atual. Vou colocar, por exemplo, R$ 700, R$ 70. Fiz o registro. Preste atenção, caso você queira repetir os valores para os próximos meses, porque senão você vai ter que vir aqui e ficar fazendo isso toda vez, todos os meses, então é um pouquinho chato. Você pode fazer o seguinte, copiar com o mouse, o botão direito, ou a tecla Ctrl C, copia, vai na célula ao lado do mês seguinte, com o mouse, botão direito, colar só valores. Por que só valores? Porque você não quer colar, por exemplo, a formatação e nem os caracteres especiais que tem nesse valor, só o valor mesmo. Pronto, simples assim. Pode fazer isso quantos quiser. Eu normalmente faço isso por trimestre ou semestre. As parcelas mesmo, eu costumo colocar só a quantidade que tem, eu não vou fazer isso com todas. Eu faço até na quantidade que eu vou precisar pagar. Nesse caso, como a compra, por exemplo, dessa TV, como é um exemplo, foi feita em janeiro, depois do fechamento da fatura, só vai sair a primeira em fevereiro e a última em novembro. Então eu posso pegar todo esse valor aqui e copiar. Tem maneiras de fazer isso mais rápido, é o que eu estou fazendo assim para simplificar. Remover esse dezembro. Aí tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Certinho. 10 parcelas. Fica a seu critério decidir o que vai fazer. O importante é sempre registrar cada mês, sem falta. Logo acima já mostra o montante de despesa fixa, ó, 1.490. E nessa parte de cima até mostra o que desses 1.490 é pago com crédito e sem o crédito. Olha só que interessante, né? Significa que se você tem, por exemplo, tem um limite de R$1.000. Eu sei que desses limites de R$1.000, ó, 340 já vai para despesa fixa. Eu sei que todo mês, então, esse valor vai sair do limite do cartão. Eu vou até agora análise novamente e perceba que eu tenho a entrada, preste atenção, saída. Se eu pegar a entrada menos saída, no final das contas está previsto, não aconteceu, está previsto que eu tenha R$1.113,10. É isso que eu vou ter no final? Não necessariamente. Por quê? Olha só esse saldo. Tem 3 saldos aqui. O primeiro saldo ele é referente ao mês atual do que você recebeu. É a entrada menos o que saiu e o valor que ainda vai destinar para investir. E o que vai sair mais para frente, porque não acabou, tá? Eu estou fazendo por partes para entender o raciocínio. Porque é fato que despesa fixa vai ter e teve uma entrada, vai ter a despesa fixa. Isso é fato, vai acontecer. Todo o restante é diferente, porque é uma questão de escolha e de evento. Esse saldo final é realmente o que vai ter lá no final, depois de ocorrer essa saída. Significa que desse montante, depois que eu pagar tudo isso, esse será o valor final, R$ 1.213,10. Por quê? Por causa do saldo inicial, lembra? E por que é importante ter essa separação? Talvez, vou dar um exemplo, quando chegar março e vai fechar fevereiro, só que talvez eu feche o mês com um valor lá disponível em conta. Então a ferramenta vai considerar o valor que fechou no mês anterior e vai somar com o valor da próxima entrada.
E assim ela vai dar essa previsão, que é o valor do saldo anterior mais o valor do saldo atual. Então esse é uma previsão, tá? Esse valor é o que vai ter no final. E esse realmente é o que tem disponível. O próximo passo aqui seria lançar a parte de fatura de cartão de crédito. Nesse primeiro momento, eu vou fazer o seguinte, eu vou considerar que eu não utilizo o cartão. Eu inseri agora aqui só para você entender como registrar esses dados. Eu vou tirar e colocar, por exemplo, como Pix. Vamos colocar como Pix só para simplificar. Nesse caso aqui eu teria que comprar, por exemplo, cartãozinho lá de recarga ou só um cartão pré-pago, mas vamos colocar Pix só para simplificar. Ok, continua a mesma coisa, não mudou nada. Eu vou considerar que não uso cartão de crédito agora, nesse primeiro momento. O próximo passo seria decidir quanto eu vou investir. Eu sei que não é todo mundo que consegue, talvez a renda seja muito baixa ou só tenha aí para o essencial, mas se você é daqueles grupos de pessoas que consegue, aqui você já consegue saber quanto consegue destinar para investir. Olha, de 2.604, eu sei que tenho que pagar 1.490,90 centavos, tem R$ 1.113,10. Quanto que eu vou tirar desse valor para investir? Aí eu vou até aporte. Aporte é o valor que eu destino para um investimento. Então eu vou aportar para um determinado ativo, um investimento. Vou colocar aqui como exemplo a reserva. Eu não tenho, reserva e vou começar a montar uma de emergência, tá? Vou colocar o ativo reserva. Esse tipo aqui é possível alterar na parte de dados, olha só. Até a forma de pagamento. Próximo passo, a data. Vou colocar dia 10 mesmo. Receber dia 10, já coloco para investir dia 10 mesmo. E agora, o valor que vou investir. Ok, vou colocar R$350. Vou alterar para não, porque é um planejamento que eu estou fazendo. Vou voltar para a análise. Olha só que interessante. Vamos ver. A entrada representa o montante, o 100%. Agora eu quero saber quanto desse 100% representa a saída. A saída representa do 100%, 57,25%. Ok. O aporte, o valor que eu vou investir, representa 13,44%. E o valor final desse que eu recebi, tá? Não o que tem aqui na conta, porque vai ser o final, ó. 29,3%. O que significa isso? Eu consegui pagar as despesas fixas. Eu sei que está muito baixo aqui, mas é só um exemplo. Teve o aporte de investimento e teve o valor final. Esse valor final, o que eu posso fazer com ele? O que eu quiser. O que eu quiser. Sabe por quê? Se eu conseguir pagar as contas, se eu conseguir investir, esse valor serve para quê? Para o que você quiser. Olha só que maravilha. Antes de eu correr, eu já sei quanto que vai ter no final, que é os 868. Mas eu sei que quando eu receber, se eu seguir exatamente o que eu planejei, vai ter os 763,10 centavos disponível para mim gastar. E por que eu deixo esse valor sempre também disponível? Porque você vai ter outras coisas que vai fazer. Por exemplo, você vai querer sair, vai querer comprar alguma coisa. Então é bom ter esse valor final para poder ter esses gastos. Só que você não precisa registrar esses gastos individualmente. Porque aqui ó, na parte de variável. Aí nessa parte de variável é possível? Eu não aconselho porque dá muito trabalho, mas se quiser pode fazer também. Você vai simplesmente registrar cada item que vai consumir. Ou se não, eu posso pegar e colocar aqui, ó, valor livre final. Destino, por exemplo, a conta atualmente que eu utilizo, que é a principal, é no Itaú. E a conta secundária é no Nubank. Vou colocar num só. Forma, Pix de pagamento, né? Forma de pagamento Pix. A data, eu já vou explicar daqui a pouco essa data, tá? Mas eu vou colocar aqui, ó, data de pagamento, não data de compra. Vou colocar dia 10/2/2023. R$550. Não, R$600. 650, pronto.
colocar aqui não, porque ainda não recebi nada. Vou voltar para a análise. Lembrando que eu não estou considerando que eu uso o cartão. Depois eu vou considerar que eu uso para simplificar, porque eu sei que tem as pessoas que não usam. A entrada, a saída já aumentou, porque a saída é a soma de tudo que sai. Nesse caso aqui eu não estou considerando, por exemplo, lá como tem na matemática financeira, que você pega tudo que sai como uma saída, porque esse valor de aporte teria que ser considerado como uma saída também. Mas aqui eu coloco até um símbolo de porcentagem para não confundir, mas é uma saída, só que não é uma saída de despesa, tá? É uma saída de investimento. Mas aqui é a saída que tipo, é o valor vai e não volta, porque a despesa é isso, vai e não volta. Já o investimento é diferente, dependendo do investimento, né? E tem o saldo final. Muito bem, por que eu deixei esse saldo final? Lembra que eu falei que tem aqueles eventos que a gente não sabe o que vai acontecer? Por exemplo, fiquei doente, o gás acabou. Então, eu sempre deixo esse valor no final para caso ocorra qualquer tipo de evento que, sei lá, é imprevisível. Não sei se vai acontecer, pode acontecer, né? Significa que é sempre bom deixar um saldo final na conta para caso você precise. Mesmo que você tenha uma reserva, porque a reserva não deve ser utilizada em qualquer ocasião. É emergência mesmo. Não, por exemplo, o gás acabou é uma emergência? Não. Porque o valor é muito pequeno, tá? Então não é uma emergência, porque você pode, por exemplo, pegar um valor que tem lá na conta disponível e assim, como equilíbrio financeiro falando assim, é saudável que tenha um saldo sempre lá disponível. Ou se não, que tenha um cartão de crédito para suprir esse tipo de despesa e no mês seguinte você faça os devidos ajustes para não precisar recorrer à reserva. A reserva é tipo assim, você deve buscar sempre evitar mexer nela. Ela serve mais como estabilização, mais para estabilizar, para você ter um equilíbrio tanto financeiro quanto emocional. Ela serve para deixar você mais tranquilo ou tranquila. Claro, se houver necessidade de mexer, você vai mexer nela. Mas serve mesmo mais para essa questão de você não ter uma preocupação caso aconteça alguma coisa. E aqui já estaria pronto esse planejamento. É isso? É isso. Pronto, tá aí. Esse foi um planejamento feito com antecedência. Ele vai ser exatamente do jeito que eu planejei? Não, tá? Por quê? Pode acontecer de você ter alguma despesa de repente, tá? Que não foi planejada, que aconteceu de repente, o carro quebrou, teve o conserto, precisei fazer uma viagem. Então, pode ter esse tipo de despesa, então não vai estar no planejamento. E aí você vai ter que vir na ferramenta e vai ter que registrar. Por exemplo, principalmente nessa parte aqui, de adicional, onde faz esse tipo de registro, tá? Tudo que não foi planejado, que aconteceu assim, sem previsão, você registra aqui. Também dá para registrar aqui aquelas despesas sazonais, que ocorrem por períodos. Por exemplo, uma vez por ano. Eu tenho uma assinatura do Amazon Prime e eu pago uma vez por ano. E eu coloco aqui nessa parte de despesa adicional, porque acontece uma vez por ano. Não preciso colocar na parte de variável, mas eu coloco aqui nessa parte de adicional. Quando eu, por exemplo, costumo emprestar dinheiro, eu também coloco nessa parte de adicional. Então, sempre é aqui em adicional, tá? A variável é um valor que destina para consumir com você mesmo ou com a família, com você e a família. Por exemplo, se você tem filhos, filhas, marido, esposa, etc. Essas coisas. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou mudar o cenário, tá? E eu vou considerar que eu uso o cartão de crédito. Vou alterar aqui, para crédito. Mudou alguma coisa? Não, não mudou nada. Mas, como existe a fatura e você vai concentrar muitas despesas nelas, é importante que tenha o registro da fatura. Aqui tem uma parte chamada fatura. E é nessa linhas que você vai registrar a fatura, tá? Você pode registrar a fatura de cada cartão que tem. É interessante que tem aí entre 1 a 2 cartões de crédito, ou no máximo 2. Assim, tem gente que tem mais. Eu falo assim, o máximo é 3, mas recomendado é 2, mas se puder tenha 1, mas aí fica a seu critério.
E eu coloco aqui, ó, fatura, depois o destino banco, a data de fechamento é muito importante que você saiba a data de fechamento e de vencimento, porque isso vai mudar qual despesa vai sair na fatura atual ou na próxima, mas necessariamente não precisa colocar aqui, você só coloca se quiser. Vou colocar como exemplo dia 2, é só o dia, não precisa ser a data não, e o vencimento, até o dia que você vai ter para pagar a fatura, que será entre o dia de fechamento e o dia de vencimento. A data de pagamento, vou colocar dia 10 do 2 de 2023. E o valor que será pago. Nesse caso, vou considerar 700 não, R$1.000, tá? R$1.000, vou colocar como não. Perceba que nessa parte de cima, a ferramenta, ela já pega o que você colocou lá de crédito e ela separa aqui, ó, fixa, adicional e variável. Tanto que na fixa ela está falando, ó, que desses 1.659,10 não foi registrado, que é no caso da adicional variável. Então não fez o registro. Isso é bem bacana, porque você consegue ver quanto que consumiu lá no cartão, mas não fez o registro na ferramenta. Vou voltar para a parte de análise e agora mudou. Por que mudou? Se eu uso o cartão de crédito, eu não vou destinar todo esse valor livre, tá? Eu vou zerar aqui só para você entender. Eu uso cartão de crédito, tá? Particularmente porque eu uso cartão de crédito para organizar. Tem gente que acha isso meio confuso. Peraí, eu uso cartão de crédito para organizar. Quando eu falo organizar, é o seguinte, é você pegar os gastos, as coisas que costuma pagar, comprar e reunir tudo em um único lugar, que é no cartão de crédito, para pagar em uma única data, entendeu? Então você não precisa se preocupar esses valores saindo direto da sua conta corrente, sempre, todo dia, frequentemente. Não. Você consome um limite no cartão, vai chegar uma data e vai pagar em uma única vez. Ponto final. Então você organiza tudo isso e paga depois. Então é isso que eu quero dizer com organizar, tá? Esses gastos. É claro que também o cartão serve para poder parcelar ou ganhar algum tipo de benefício também. Mas aí o benefício depende do cartão, de pontos de consumo. Vou voltar para a parte de análise e olha só, a parte da saída aqui aumentou um pouco, tá? Porque o cartão normalmente o controle é um pouquinho mais difícil, porque nesse caso você não precisa estar acompanhando o que está consumindo, mas quanto está consumindo do limite que tem disponível. Isso é mais uma vantagem, porque você consegue acompanhar. Sempre vai existir um limite máximo de fatura, não importa se você tem 10 mil lá disponível e só recebe 2.600. Sua fatura não vai nunca poder ser maior do que o valor da sua despesa fixa que você não paga com o cartão. Significa que a fatura ela nunca vai poder ser maior do que essa diferença aqui, porque essa já é uma obrigação que vai sair do valor. Então sempre a fatura vai ser limitada. Você pode sim parcelar e aí compor na fatura, mas sempre com valor menor. Pois bem, fiz esse registro, tá? Aqui a saída. E agora, qual é o próximo passo? Vale eu destacar que é o seguinte: tem aqueles perfis que usa praticamente o cartão para tudo e tem aqueles que usa tanto o dinheiro quanto o cartão. Nesse caso é possível fazer os dois, tá? Você destinar um valor livre para a conta secundária e usar o cartão, que é do jeito que eu faço também. Mas nesse caso eu praticamente uso o cartão para tudo. Eu tenho a conta secundária porque é o valor que eu deixo lá para não... quando eu precisar pagar alguma coisa no Pix, no débito, agora praticamente no Pix, né? Só que eu não deixo esse valor aqui para registrar de forma individual, tá? É possível fazer os dois ou um, do jeito que você quiser. Ok, fiz o planejamento. Qual é o próximo passo? Bom, quando chegar a data, eu vou vir aqui, ó, recebi, sim. Ok, aqui em cima mostra um status, porque se tiver mais de um recebimento, pagamento, você vai poder alterar. Aí vai mostrar o pendente e previsto. O previsto é a totalidade, o realizado é o que ocorreu e o pendente é o que falta ocorrer. Vou na parte de entrada, ó, tem esse gráfico e tem, né, o resumo de tudo que você registrou
para não precisar ficar indo olhando de forma individual. Vou até a saída, vou colocar aqui, ó, sim, essa parte aqui do cartão você não precisa ficar alterando para sim, não, tá? Eu já vou explicar, mas se quiser pode deixar do jeito que está aqui sem nada, porque se eu colocar aqui, ó, sim, presta atenção no saldo. Mudou? Não mudou. A ferramenta, ela considera o que? A fatura, não o que você registrou. O que você registrou aqui e colocou crédito, só tem dois objetivos: ter a totalidade e ter a separação. Só isso. Porque você poderia registrar simplesmente a fatura. Mas aí quanto que eu vou saber, quanto do limite lá do cartão eu estou utilizando, por exemplo, na despesa fixa, entendeu? Então, a partir dessa organização e separação, você consegue obter essas informações. Vou mudar aqui, tá? Também vale eu destacar aqui o seguinte: quando chegar no mês seguinte, no próximo mês, você vai ter que alterar esse sim para não, porque esse feito ele serve para cada um dos meses. Quando fechar o mês de fevereiro, a planilha ela vai zerar o mês, tá? O valor que está no passado e o que está ainda lá no futuro, não tem problema nenhum você chegar aqui, porque ela vai já ter totalizado no histórico. Que histórico? Esse daqui, ó. O que já aconteceu. Então não precisa se preocupar. Mas esse status serve para o mês atual. Então é sempre preciso atualizar ele no mês seguinte. Porque se eu deixar aí chegar no mês seguinte e deixar assim, ele já vai achar que está pagando, mas não pagou. Então preste atenção. Vou colocar agora aqui, ó, o aporte. Porque está marcado o dia 10. Sim. Adicional não tem nada. Variável, deixa eu remover. Porque só foi o primeiro exemplo. Fatura dia 10. Sim. Ó, o saldo ele já vai se atualizando. E agora eu tenho, ó, previsto 2.150, realizado 1.700 e está pendente 450. Ok. Eu sei que já não posso pegar, tipo, por exemplo, esses 600. Vou comprar um ingresso ali para um show que custa 500 conto. Eu sei que eu tenho 654. Tá. Mas e esses 450 aqui que ainda está pendente? Entendeu? Então sempre é importante ir acompanhando. Como as datas ainda estão um pouquinho afastadas do dia 17, 24 e 30 e por diante, não preciso me preocupar. Eu só sei que eu nunca posso usar do saldo da conta principal. Olha como é importante ter essa questão de conta principal e secundária. Porque eu sei que desse valor eu não posso tirar o valor que eu preciso pagar e tirar um valor maior do que R$ 204, porque aí senão eu ficaria no negativo. Os gráficos é uma maneira de visualizar essas informações para poder analisar o que está maior e menor, porque pode ter que em um mês, por exemplo, que você vê que essa saída ficou maior do que a entrada. É possível? Por exemplo, se você recebeu um valor, deixou lá no saldo da conta e fechou o mês, e esse saldo se somar com o mês seguinte e for muito grande, talvez você tenha uma saída que acabe sendo maior do que a entrada. O importante é sempre ter saldo disponível. A partir do momento que esse saldo disponível fique negativo, aí sim é um problema. E você consegue saber se ele vai ficar negativo através do saldo final previsto. O seguinte, presta atenção, aqui tem uma parte de resgate. O que é o resgate? É onde você registra todo o valor, presta atenção, que entrou, tá? Que entrou lá na parte de entrada, mas voltou. Por exemplo, um reembolso. É claro que nesse caso de reembolso é interessante que você remova na parte da saída, tá? O valor que saiu ao invés de colocar aqui, porque aí ele vai ficar lá contabilizado na saída e vai parecer que saiu, mas necessariamente não saiu. Você pediu reembolso, então não saiu nada. Ele voltou, e aí você não precisaria colocar aqui. Mas, por exemplo, eu emprestei R$100 para alguém, tá? Colocar aqui na adicional, por exemplo, R$100 emprestei lá em janeiro. Aí, quando essa pessoa me devolvesse o dinheiro de volta, eu teria que registrar aqui, ó. Coloque aqui outros. Fevereiro, por exemplo, R$100. Entendeu?
E esses R$100 vai parar no saldo, não na entrada. Porque já entrou, ele entrou, eu emprestei, registrei a saída na parte de adicional, ele devolveu. É interessante que você tenha cobrado os juros, tá? E aí eu fui lá e registrei para entrar em saldo, para não dar problema de valor duplicado na parte de entrada. Isso é válido para investimento também. É claro que no caso do investimento, o lucro, né, o que você ganhou sobre o investimento, você pode colocar na parte de entrada. É o valor inicial que investi, menos o que eu lucrei, para poder fazer o registro. Ou se não, pode registrar tudo em resgate mesmo, não tem problema nenhum. É importante eu destacar que nessa parte de aporte é um aporte. É o valor que eu vou destinar para investir. Essa ferramenta não pega quanto que você ganhou de rentabilidade, de retorno. Não. É o valor que você destinou para investir. É isso que você quer saber. A rentabilidade aí é outra história, tá? Aí tem uma ferramenta específica que você precisa ter a plataforma de investimento. É outra história. Aqui é controle financeiro, finanças pessoais. Investimento é um pouquinho mais complexo. Aí, conforme você vai preenchendo os meses, eu vou preencher ela toda aqui, considerando o que passou os meses, só para você entender melhor. Tanto que eu vou aqui, ó, no teste mês e vou colocar 12. Porque aí ela vai considerar que está lá no mês 12. Isso serve para planejamento mesmo, tá? Quando você quiser fazer o próximo mês já com antecedência. Que aí você consegue simular um mês que ainda não aconteceu, trocando o número do mês. Se for 0, a ferramenta vai pegar a data automaticamente. Se for o número do mês, que é até 12, entre 1 e 12, vai considerar o mês em questão. Olha só, ó, perceba que ficou tudo 0 porque não tem nenhum registro. Então vou registrar para entender os exemplos. Fiz todo o preenchimento, olha só, todos os valores. Nessa parte presta atenção que ele está constando que em dezembro eu tenho um valor aqui negativo, mas significa que tem um saldo negativo? Não, porque os saldos eles acabaram se acumulando a cada mês até chegar em um montante, mas ainda assim, ó, o saldo disponível está positivo e o final continua positivo, sem problema nenhum. Isso que eu queria dizer, que o importante é sempre ter saldo disponível. Mais para baixo tem o histórico de tudo que aconteceu em cada um dos meses. Ele vai se preenchendo conforme vai passando os meses. Não tem como preencher nenhum valor que nem aconteceu ainda, né? Por isso que tem a totalidade de cada um dos meses. Olha só que interessante. Mais para baixo tem o registro individual, tá? Não é o que foi pago, não que não tenha sido pago, mas é o que você registrou em cada uma das datas. Agora preste atenção que eu vou explicar para que serve essas duas datas. Caso você faça o registro, vou colocar em adicional porque é melhor. Olha só, vou considerar aqui uma compra que eu fiz, um presente. Presente é em adicional que eu costumo colocar. Destino, vamos supor que é, sei lá, um amigo. Forma de pagamento, crédito. Vamos supor que eu comprei esse presente em novembro. Dia 12, porque aí fechou, né, a fatura do 11 2023. E a data de pagamento será a data do vencimento da fatura desse cartão, que é dia 10 do 12 de 2023. O valor foi, por exemplo, R$200. Olha, é um baita de um amigo, hein, para ser R$200. Considerando a renda que está aqui, vou marcar sim, porque eu já estou em dezembro. Deixa eu marcar não, novamente para poder explicar, vai. Olha só, o que acontece. Como eu expliquei, você pode registrar cada item sem problema nenhum, tanto com Pix, dinheiro, o que você quiser, nessa parte aqui. Só que se for com cartão, é preciso registrar duas datas. Por quê? A data da compra que eu comprei, por exemplo, o presente, foi no dia 12 do 11. Significa que esse dinheiro saiu do saldo da minha conta nessa data? Não. Esse valor vai sair da minha conta na fatura, lá no dia 10 do 12.
Por isso que tem duas datas, a data da compra e a data do pagamento. Então é para isso que serve essa parte de duas datas. Ah, se eu não paguei no crédito e paguei, por exemplo, no Pix, não precisa ter data de compra, tá? A data da compra será a mesma data de pagamento. Aí eu nem precisaria colocar, só colocaria aqui, ó, a data do pagamento, porque já saiu da conta, já foi pago. Então é isso que eu quis dizer, ok? Vou remover, porque eu só queria explicar. E é por isso que tem aqui, ó, valores individuais de registro, não de pagamento, porque aí você quer saber o que foi comprado a partir do registro naquele mês, não do que foi pago. Mais para baixo tem o gráfico, olha só que interessante. E essa área é um resumo de tudo que está mais para baixo, ok? Que é para simplificar. Vou colocar aqui, ó, saída, aporte. E aí você consegue ver a partir das informações que tem dos registros que você fez, a totalidade, a média, o valor de novembro, porque na ferramenta você consegue saber quanto que ganhou a mais, ou pagou a mais, ou a menos em relação ao mês anterior, que está aqui mais para baixo, ó. Nesse caso, como eu estou considerando que estou agora em dezembro, eu sei que em novembro eu tive uma entrada maior em relação a outubro. Foi 1,96%, que foi uma diferença de R$51. E por que tem novembro e outubro? Porque eu só posso considerar quando o mês estiver finalizado. Não tem por que obter esse valor em um mês ainda que está em andamento. Então, está mostrando aqui, ó, o valor e a diferença, nesse caso do aporte. O aporte está aqui, ó, viu? 15%, 15%. A diferença de R$48. Mais para baixo tem os resultados por período, que é o trimestre e o semestre. Ah, mas sério, que eu quero ver mais detalhes dessas informações que você acabou de mostrar. Ok, eu venho mais para baixo ou mais para cima, tá? E aí vai ter aqui, ó, período, média de cada categoria, entrada, saída e aporte. Agora tem o mensal, que eu quero comparar o período de um mês, tá? Mas comparando com o mês anterior. E o trimestre, que são a cada 3 meses do ano. Inicia em janeiro, finaliza o primeiro trimestre em março, no final de março. Porque são 4 trimestres. Tem também o semestre, que são 2, que é 6 meses. E o que é esses valores? Simplesmente é a soma do período, tá? É a soma dos 3 primeiros meses. Olha só, se eu pegar esses 3 e a soma vai ser esse valor. Só que não é somente a soma, tem a diferença. Vou pegar do segundo trimestre, porque tem valor aqui, olha só. Esse segundo trimestre foi 55,48% maior que o trimestre anterior. Na versão 2 dessa ferramenta, é possível colocar valores de anos anteriores, e assim comparar período com períodos anteriores, só que do ano anterior. Nessa versão é só possível de período anterior do mesmo ano. Mais para baixo tem um gráfico para poder exibir os trimestres, tá? Esses valores, só que agora em um gráfico. Aqui você pode exibir os anos. Nesse caso é possível registrar os anos aqui embaixo, olha só. Nesse caso não. E tem aqui um gráfico em relação ao histórico, para você saber o que foi maior e menor em todos os meses. Imagine você ter que fazer isso olhando cada um dos números. Ah, qual mês foi maior aqui em junho, em novembro? Dá muito trabalho. Peraí, eu vou olhar aqui no gráfico. Olha, é muito diferente, né? É muito mais fácil. Por fim, tem a parte da reserva. A parte da dívida eu não vou mostrar, ok? Mas a parte da reserva sim. Como que funciona? Aqui eu separo por faces, que é a parte do conhecimento que você tem que ter, depois da gestão, que é a ferramenta. Você clica aqui, ó, depois da quitação de dívida, se tiver, e da reserva, que é a última. E esse valor aqui ao lado é o seguinte, é interessante ter uma reserva de no mínimo 3 vezes
a média da saída ou da despesa fixa. Aí fica a critério qual vai escolher. Se você escolher a média da saída, significa o seu estilo, o seu padrão de consumo de saída. Se escolher a média, vai ser aí o mínimo, porque você vai garantir a despesa fixa, que acontece todos os meses. Por isso que eu falei que fica a seu critério escolher. Particularmente, se você está iniciando, comece pela parte da fixa e depois, se quiser futuramente, você pode colocar a parte da saída e colocar o restante que falta. Clicando aqui, ó, vai poder escolher saída ou fixa. Ó, perceba que quando eu mudo, muda o valor de objetivo. Saída, fixa. Vou deixar fixa. E aí você consegue colocar o número dos meses que deseja. Como eu falei, o mínimo é 3. Mas aí você pode ir por etapa, tá? Colocar por exemplo, 2, aí fica seu critério. Ou 6, né? Que é o recomendado. E não o 3 é o mínimo, o 6 é o recomendado. E acima disso aí fica seu critério escolher quanto quer. Por exemplo, 8, 12. Aí isso daí, depois que você concluiu o mínimo, eu falo assim, sempre vai destinando um valor para lá, mas não precisa ser muito, é só para ir se acumulando com o tempo. Depois do mínimo, o recomendado que é 6. Vou voltar aqui para não receber essa parte. E aí tem esse gráfico ao lado que ele mostra o progresso, porque tem o objetivo, e aí você vai ter o quanto que falta, porque vai ser o objetivo menos o que já foi aportado, olha só. Total, aí só falta para atingir o objetivo 338. Provavelmente esse objetivo será atingido já em janeiro do próximo ano. E a partir de tudo isso que eu mostrei, é possível tomar muitas decisões para seguir vários caminhos. Assim, você vai ter vários caminhos e vai poder escolher qual vai querer seguir. Eu não vou entrar em detalhes nessa parte de análise em si, em detalhes, porque já viu que aqui o vídeo já ficou muito longo, imagina. Então, assim, é muito complexo, depende do resultado, depende aí do seu estilo de vida, não é tão simples, mas agora se você quiser saber detalhes mesmo como fazer essa análise, aí é no conteúdo do treinamento. Aqui é gratuito, mas já tem uma boa base. Quer ver um exemplo? Vai ter meses, talvez, que você perceba, a partir desse gráfico mesmo, que a saída está começando a aumentar, mês a mês. Aí você tem que ir lá verificar, está aumentando, mas será que a entrada está aumentando? Por que a saída aumentou? E consegue procurar nos dados que tem registrados, ver o que aconteceu. E aí se você vê que está começando a prejudicar, por exemplo, o aporte, aí você consegue ir lá e ver o que é possível diminuir, porque teve um aumento, tá? E você tem que buscar entender por que teve esse aumento, e aí depois você, a partir dessa decisão, você consegue fazer os ajustes necessários, e aí quando vai passando os meses, se você vê que está voltando, né, para a média ou para o padrão que estava anteriormente, vê que fez os ajustes necessários. Viu que não é tão simples assim, né? Por isso que eu falei que aqui era bem resumido mesmo. Bom, é isso aí. Por aqui é só. Eu realmente espero que tenha entendido, tá? Eu resolvi fazer esse vídeo porque eu disponibilizei a ferramenta, só que eu senti que muitos iam ter dificuldade para entender. Então aqui só foi o básico mesmo.